Gravando, professor. Bom dia, pessoal. Então, eu estava dizendo para vocês que o nosso grupo de estudos junguianos, cadastrado na Universidade Federal de Goiás, já tem feito um trabalho sobre Jung há algum tempo. Nós sentimos a necessidade de convidar algumas pessoas que trabalham o Jung para poder nos auxiliar no nosso estudo. E hoje, quem fala para nós, faz uma palestra, né, é o professor Jorge Antônio Monteiro de Lima. O Jorge todo mundo conhece, né, do Instituto Olhos da Alma Sã, ele é o fundador, é o coordenador, né, tem atividades nacionais em grupos importantes de estudos junguianos, né, sociedade de pesquisa aqui no Brasil, e hoje ele fala para nós sobre o arquétipo do curador ferido. Né? Nós estamos gravando esse encontro para que outras pessoas que não tiveram acesso possam ver em outro momento. Né? Ô Jorge, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? Bom dia para todo mundo, vocês estão me ouvindo, estão vendo direitinho? Sim, tá ótimo. Não, Tá bonito. maravilha. Tá. Dá uma satisfação estar aqui, agradeço o convite do professor Pedro, professora Amara, né? Pedir licença para vocês que eu estou com um pouco de crise de rinite, então estou com um pouquinho de tosse hoje, graças a Deus não é Covid, né? Mas a gente que tem rinite, vocês sabem o que que é, às vezes pode dar um pouquinho de tosse no meio da fala aqui, tá, gente? Essa licencinha para vocês aí, que é o dia da alergia. Vocês conhecem o dia da alergia? Ah, Né? conheço. No Cerrado, no Cerrado, infelizmente, isso acontece com todos nós, né? É. Tá. Ó, gente, então, Jorge, Hum, eu acho que a gente pode iniciar, né? sim, podemos. E aí nós vamos, após a fala do Jorge, ou durante a fala do Jorge, se alguém quiser colocar alguma questão aí no chat, ou depois falada. Nosso tempo é de 8h30 às 10h30, né? Quando tiver próximo ao encerramento, eu aviso a vocês que a gente vai eh, terminar, tá? Então, Jorge, fica à vontade, muito obrigado, viu? A gente agradece demais por essa contribuição sua. Maravilha, né? Deixa eu citar meu local de fala, só para o pessoal mais ou menos saber quem que eu sou. Sou psicólogo, atuo na área clínica, em especial na área de saúde mental. Nada aí, são praticamente 30 anos, né? Diariamente no consultório. Esse é o meu primeiro ponto de trabalho, né? Coordeno algumas pós-graduações na área, né? Eu sou coordenador da Clínica Social de Brasil e só no ano passado a gente fez 101 mil atendimentos, né? O que desmistifica, inclusive, que o nosso trabalho é muito elitista, né? É muito para a burguesia, não é? A psicologia é para todos. E nós temos conseguido fazer um trabalho muito diferenciado de levar Jung, em especial para pessoas que não têm a menor condição. Nós estamos num mundo extremo, desculpa, né? Nós estamos num mundo extremamente complicado, né? A gente está onde a belicosidade tomou conta, e Deus nos livre de uma guerra maior, né? A gente está assistindo um cenário que eu não gostaria de ver na vida. Mas, na verdade, a gente vê que o mundo está em guerra, né? As pessoas estão em guerra, né? Elas não estão tranquilas. A gente vê muita ansiedade, é por ideologia, é por uma linha de pensamento, é por uma abordagem, é uma bobajada toda, né, gente? Que eu vou falar que. E, assim, eu não gosto de defender, eu acho que nós temos que defender, sobretudo, a ciência. Jung é um teórico, tá, cheio dos defeitos, um gênio da humanidade, assim como Freud, foi Freud, Adler, Reich, Flournoy, né, os pioneiros da psicanálise. Só que a gente está numa posição muito imatura, né, onde você quer guerrear, né? A gente vê uma guerra aí descabida dentro da psicologia que não tem fundamentação nenhuma, né? Tá. Bom,
eu atuo na área clínica principalmente, e esse tema do curador ferido é um tema que me chama muita atenção. Por quê? Né? Nós somos seres feridos. Hoje eu estou com uma crise aqui de alergia, rinite, né? Aconteceu, mas você vai saber por quê, né? A gente cuida do corpo, cuida da alimentação, mas a gente tem os nossos pontos fracos, né? Um tem alergia, o outro tem. Cada pessoa tem uma coisa, né? E não bastasse a condição orgânica, nós temos nossas feridas psíquicas. Esse é um tema que eu discorro sobre ele, que eu pesquiso ele, e entrou de cara quando eu fiz meu primeiro livro, Tiresias, que foi publicado em 99, né, pela Vetor Psicopedagógica. Ele já tinha entrado lá. Eu estive no Rio de Janeiro com o C.A. Meir, no primeiro congresso latino-americano de psicologia analítica. Quem não conhece a Meir, o Meir foi o segundo psiquiatra mais importante da história da psicologia analítica. Mais Luiz Montan, C.A. Meir, né, Eugênio Silman, é a primeira turma do Jung, né? E o Meir teve uma missão muito difícil, que era substituir o Jung. Quando o Jung deixou a Escola Politécnica em Zurique como professor, quem ficou no seu lugar foi o C.A. Meir, dando aula de psiquiatria. O EIT, para mim, é um dos maiores centros de formação humana no planeta Terra, né? Na área de física em especial, ciências exatas, né? E eu troquei muita figurinha com o Sérgio, e foi até engraçado que a gente estava no Hotel Glória, muito lotado, não tinha poucas mesas, né, para muita gente. Aí apareceu um velhinho pedindo para sentar na mesa com a gente, sabe? Sentou, começamos a bater papo, o papo foi longe, né, fizemos amizade, o Ney morreu já tem uns 15 anos aí, trocamos muitos e-mails, né, e nessa troca vasta de e-mails foi onde eu pude aprofundar a teoria do curador ferido. Que tinha muita pouca coisa escrita no mundo, mas que é um tema recorrente na nossa vida. E eu quero explicitar uma questão muito curiosa, que sempre me chamou muita atenção. Eu coordeno uma clínica social. Hoje nós temos 600 colaboradores que estão ajudando, né? E precisa de mais gente. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo, né? E não é raro, quando nós estamos dando supervisão para um colega, coisa que eu já faço desde 97 também, né, desde a criação do Instituto, tem 25 anos que a gente faz isso. Quando a gente conhece um pouquinho mais o aluno, então é isso, a gente vai conhecendo, né, que é professor, você vai participando da vida do aluno, nem que indiretamente, mas você vai vendo. Você vê que tem um aluno que tem problema com a mãe, o outro tem problema com a sexualidade dele, o outro tem um pai muito difícil, com transtorno. E aí, o que a gente faz com isso? A pior é a gente levar para terapia para trabalhar, né? Os nossos problemas pessoais, a gente precisa da psicoterapia. Só que o universo, eu falo com muita clareza, Deus é sacana, Deus é sádico. A sincronicidade que vocês estudam tanto com o professor Pedro opera, e de repente você tem um pai bipolar, você sofre todas as agulhas de ter que conviver diariamente com uma pessoa com um transtorno que não se trata, e de repente no seu consultório começa a aparecer um caso semelhante, 2 semelhantes, 3 semelhantes. Professor Pedro, posso fazer uma pergunta para a turma aqui? Quem aqui já tem prática clínica? Quem aqui atua no consultório, por favor? Pode falar, gente. Abre o microfone e fala. Eu atuo. Quem que é? Fala o seu nome, por favor. É o Wagner. Wagner. Quem mais? Eu também atuo, Jorge. Nívia. Lívia. Quem mais está aqui? Eu também atuo, Liliane. Tá. Vou pegar a Liliane e o Wagner, ok? Você é casada ou solteira, viúva, Liliane? Sou casada. Tá. Um dia que você briga com seu marido,
Tem aquela briga feia, horrorosa, falando de Deus, nós não termina. Tá? Ou você está vivendo uma crise, sei lá, com um primo, né? Eu vou criar uma situação mais hipotética. Você está com uma crise violenta com teu primo, que teu primo tem uma ideologia totalmente atravessada da sua. Isso vira aquele pau de família que praticamente divide a família. Você está chateado com aquilo. Tu vai pro teu consultório, tranquilinha, saltitante, feliz da vida, falando, vou trabalhar, talvez esqueça dos meus problemas, né? E a natureza, a providência, a divindade, sei lá que nome, a natureza, Deus. Vocês vão falar para Lilian, não vai rolar não. Chega o primeiro paciente, descarrega que a família dele está dividida, ele teve um quebra-pau, o segundo, o terceiro, o quarto no dia, você olha para Deus e fala, pô, valeu, viu, cara? Você já passou por coisa parecida com isso, Lília? Muito Tá? bem. Você tá vivendo uma situação na sua vida pessoal, não precisa citar a situação, não, só não. É até para a gente não entrar em detalhes mais íntimos, né? Mas só, já passou por coisa parecida? Já, com muita frequência. A gente costuma dizer que no consultório aparece aquilo que a gente tem que aprender a lidar mesmo, né? É um grande desafio. Exatamente. Wagner, deixa eu escutar você também. Você já viveu alguma coisa parecida, Wagner? Sim, sim, Jorge, acontece muito. A pessoa tem um problema e você fala, caramba, essa dificuldade é a dificuldade que eu tenho. E agora? Exato. Isso tem acontecido. Parodiando Carlos Drummond de Andrade, né? E agora, José? Né? E agora? Por que o universo nessa dinâmica? Essa semana eu tive que acudir uma colega nossa, né, uma excelente profissional, com profundas crises familiares. Né? E de repente você vai vendo o paciente que ela está atendendo, está com a mesma coisa. Eu falo que Deus é sádico, a vida é sacana, né? Por que isso acontece? Você tem 15 mil pacientes precisando de ajuda, você tem 15 mil situações, tem que ser igualzinho. Aí eu vou falar daquela lei básica da natureza de atração, de verossimilhança, ou que valha, que você machucou um canto do braço, né? Você tem 10 pontos na sua casa para bater. Você pode bater o joelho, a coxa, o outro braço. Não, você tem que bater onde está a ferida. E dói, né, gente? Tem que bater aonde dói a ferida. A teoria do curador ferido chama muita atenção, porque se existem alguns consensos na história da evolução da psicanálise. Primeiro que existe um inconsciente. Cada teórico, em cada abordagem, vai fazer uma leitura diferente do inconsciente, mas o inconsciente existe. A partir do momento da criação do movimento psicanalítico e dos seus desdobramentos, isso é fato. E isso é consenso. O segundo consenso, que me chama muita atenção, que nós temos que brigar por ele todos os dias, é que todo candidato a terapeuta obrigatoriamente tem que fazer terapia. Para se conhecer, para domesticar as próprias feridas, para reconhecer seus complexos, é dar conta de atuar dentro de um eixo transferencial e contra-transferencial. Terapeuta, psicólogo que não faz terapia, fogueira neles, tá? Ele não vai dar conta de trabalhar. E eu lamento que algumas abordagens, algumas vertentes preconizem. Tem muito colega que faz até formação internacional, na formação internacional que eu fiz, né? É obrigatório o candidato a analista fazer 250 horas de análise. E você tem que fazer com membro de data da internacional. Então, assim, só que tem gente que forma, mas você percebe que ela não fez análise. Nós temos uma profissão de muita gente muito empoderada, que está na psicologia, mas que não se cuida, que não vai se cuidar. Que está no modo da razão. E esse é um péssimo profissional.
você não se trabalhar a fundo, as tuas feridas vão ecoar na ferida do outro, e esse eco que acontece contratransferencialmente vai adoecer. É onde eu vejo que colegas cometem, inclusive, atrocidades atuando no fenômeno transferencial e contratransferencial, por causa da proximidade da ferida. E aí a gente tem até aquela questão que a antropologia estuda, as ciências sociais estudam, que eu gosto muito, né? E no campo, né, você transformar o próximo em algo distante para poder fazer o estudo, né? Essa questão da etnografia, né, que na verdade isso não é só não é propriedade só das ciências naturais, a gente vive isso, né? Onde você se reconhece no outro, mas você também precisa se distanciar desse outro para poder ajudar essa pessoa. Vou citar um exemplo meu pessoal, vou pedir licença para vocês. Há 5 anos atrás perdi minha mãe de câncer. E eu falo que Deus é sacana, né? Deus tem um sadismo muito bom. Entre o período, ela teve câncer de pâncreas, teve uma sobrevida de 1 ano. E nesses 2 anos, eu atendi 8 pessoas, ou que estavam na mesma situação de tratamento paliativo. Eu lembro de uma mulher que me procurou falando, olha, eu sei que eu vou morrer, e eu quero fazer terapia para deixar minha família viva. Eu confesso para vocês que eu parei, respirei fundo, sabe como a lágrima vem no olho, você dá aquela recuperada e fala, não, e agora, né? E foi muito legal o trabalho. Foi muito legal o trabalho. Ela fez a passagem dela, estruturou a família dela, colocou em ordem que ela precisava colocar. Né? E assim, eu confesso que não é fácil. Né? O nosso trabalho não é fácil. Né? Só que se você está em terapia, se você se trabalha, se você se conhece, você vai lidando com essas dificuldades, você vai driblando essas dificuldades. Porque o nosso trabalho é um trabalho de coração, de afeto, de acolhimento, de escuta, que é a base do processo de terapia. Né? Aliás, sem escuta não existe nenhuma abordagem. Né? E, lamentavelmente, hoje, vários colegas não compreenderam a extensão dessa palavra. Que atrás da escuta vem empatia, vem o rapport, né? Vem o manuseio de transferência e contra-transferência. Tá? E muita gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Né? Só que no pano de fundo disso tem essa questão muito presente, né? Que não é nova também. Se a gente for olhar na mitologia grega, isso é descrito lá. Né? Centauro Quiron. E pensar na história de Quiron, né? que é o cara que é o orientador de Esculápio, né? É o mestre de Esculápio, Asclépio, né? O pai da medicina. Ele era um curador ferido. Ele tinha dores incuráveis, curava todo mundo, ajudava todo mundo. Os maiores terapeutas que eu conheci nessa vida, conheci o Hélio Pellegrini, o próprio Gaiarsa, o Dr. Leon Bonaventura, que foi meu analista. O Leon já não está entre nós, né? Nos deixou no ano passado, né? Mas se ele tivesse vivo hoje, ele estaria em colapso. Ele era veterano de guerra, né? A casa onde ele morava na primeira infância foi onde os trens faziam a triagem do pessoal que ia para campos de concentração. Ele era muito impactado com essa coisa de guerra, né? Uma parte da família dele foi dizimada na guerra. Entre ataques e contra-ataques, aquela coisa toda, né? Essa coisa bizarra, né? E toda vez, eu lembro que na época, assim que eu comecei a fazer terapia com ele, que discuti com ele aquele filme Lista de Schindler, não vou entrar nisso. Não, por gentileza, esse é o meu limite. É o limite, né? A gente pode conversar qualquer coisa em terapia, mas isso aí, por favor. Tá? E o legal disso que
dentro desse consenso que a psicanálise nos trouxe, eu gosto muito de falar isso, para quem deve ter vários colegas aqui, né, vários estudantes aqui. O dinheiro não é bendito. Logicamente, a gente tem que fazer pós-graduação. Nós somos profissionais de saúde que tem que estudar psicologia enquanto processo de saúde. E o estudo é constante, ele é cumulativo, é a vida toda. Né? Profissional de saúde que não recicla, que não atualiza, ele fica fora do mercado em 2, 3 anos. Ainda mais num tempo de urgência como nós estamos, né? Onde muita gente, nós temos aí uma epidemia de casos de saúde mental e pouquíssimos profissionais qualificados para trabalhar com isso. O cara não sabe manusear um caso de depressão, um paciente com transtorno bipolar. E ainda tem gente falando, não, vocês estão psicopatologizando tudo. É um discurso que eu falo que, infelizmente, é quando a gente vê a ciência negacionista, né? Vai conviver com o paciente bipolar para ver se isso é só discurso. Passa uma manhã com um cara desse surtado para ver o que é. Eu fico uma semana numa casa com uma pessoa com depressão, uma depressão mais forte, para ver o que é. Difícil. Eu não trato doenças, eu trato seres humanos. A psicologia analítica foi construída para a gente, né, é uma derivação da psiquiatria, na qual a gente trata a pessoa. E no seu sentido mais universal, seja lá gay, seja lá hétero, bipenta, qual raça for, qual credo for, nós olhamos o ser humano. Nós buscamos essa questão da observação da alma do ser humano. Os diagnósticos psiquiátricos, para mim, são um adereço. Eu brinco na orelha da moça, que vai me falar algumas questões sobre o que ela pode estar vivendo. E nós, enquanto profissionais, é importante a gente ter essa consciência. Para saber alguns elementos que são, inclusive, arquetípicos do próprio processo da doença. Cantar o que é o individual, o que é o típico, como essa pessoa vive esse processo de depressão, por exemplo, como é que é esse desdobramento disso, tá? E apesar do outro, nós temos nossas dores, né? É muito curioso que aqui, nos trabalhos que eu tenho visto de psicologia, e eu falo que eu sou professor da área, aí tem 28 anos que eu estou dando aula de psicologia. Nós podemos dividir os estudantes de psicologia em 2 grandes grupos. Quem mais é professor aqui? A Ana e o professor Pedro. Vamos ver se eles concordam comigo aqui. Tá? Tem aquela pessoa que vai fazer psicologia porque ela tem um chamado da alma dela, ela gosta de gente, ela quer ajudar os outros. Tá? Ou em outro ponto, é aquela pessoa complicada que ela está querendo usar o curso para poder entender o que ela é. Na minha observação sobre esses anos, eu vejo muito esses 2 grandes grupos procurando psicologia. Né? Concorda comigo, professores? Concordo, Wagner? Bom dia. Jorge. Oi, bom dia a todos. É Carla que está falando, Carla de Florianópolis. Carla, e aí, você concorda comigo, professora Carla? Ó, faz muito sentido isso. Sim. Muito bom tê-la conosco, né? Prazer daqui ouvir desse tema tão interessante. Eu acho que é muito pertinente, né? Quando a gente fala de atuação na clínica, nessa abordagem, principalmente, né? Muito bom, professora Carla. Tem uma outra professora com a gente aqui também. Quem que é? Tá. Professor Pedro. Deixa eu dar uma verificada aqui, Cláudio, Jorge. Eu também concordo com o que você está dizendo. Né? Estou passando hoje aqui. Jorge, você acredita também, Gabriela falando aqui de Goiânia, você acredita também que essas pessoas que estão chamadas de alma, que você fala como se elas não tivessem algo para resolver nelas, mas geralmente elas partem desses ambientes que tem outras pessoas com transtornos e elas querem resolver esse problema externo, assim, elas procuram
resolver o problema externo das outras pessoas, né? E aí não desenvolve esse chamado de alma que você colocou. Eu falo muito, uma das questões legais que Jung nos traz enquanto ciência é a ruptura do determinismo. Essa coisa sabe, na vida não tem casualidade, as coisas têm um sentido maior, né? Eu estou acompanhando um menino aí de 14 anos de idade, filho de uma amiga nossa, o moleque está mostrando toda a vocação para virar um terapeuta e dos bons. O moleque com 14 anos de idade virou confidente da turma dele inteira, né? Até que eu ri demais de uma história do menino que ele estava achando que ia dar um beijo na boca da menina que ele estava afim na festinha dele lá. Olha a história, né? A menina chega perto dele, chama ele pro cantinho, aí o moleque faz hoje rola, né? Ela abraça ele, começa a chorar e contar os problemas dela. Olha que coisa mais legal. Sabe, a nossa vocação, ela vai além, né? Falo que isso é... Só que eu já vi, ao mesmo tempo, o contrário. Tem muita gente que vem fazer psicologia que não gosta de gente, que não gosta do outro, que não tem escuta, que não tem capacidade de acolhimento. Esse pode até formar enquanto psicólogo, mas ele não vai dar conta de trabalhar. Aqui também tem a professora Miriam, Jorge. Ô, professora Miriam, você concorda comigo, professora Miriam, né, nessa questão do público da psicologia? Concordo, professor, mas eu não atuo na docência já há muitos anos, por recomendação de ortopedista. Desde 2009 eu tive que parar. E tem mais de 3 anos que eu estou gravemente enferma, a Renatinha sabe disso, após perícias médias de cirurgia na cervical. Mas mesmo não conseguindo atuar profissionalmente, quem me indicou hoje foi um professor da UFG, acho que vocês conhecem, de arte e terapia, o Vanderlei, que me passou o link hoje para estar aqui. E ele fez uma análise sobre a minha vida, que eu sou essa ferida, né, que ajuda os outros. Eu tenho uma prótese que está perfurando o meu esôfago. Eu vou morrer por mediastinite. Mas meus ex-pacientes que me procuram, eu ainda consigo, com a força de Deus, orientá-los, né? Então, eu estou mais dentro dessa mitologia do que eu poderia imaginar, né? Nós somos seres que vamos ter falha, a gente vai ter por conta de doença. Eu sou cego, hoje eu estou com crise de rinite, né? Peço até desculpas para vocês, pode ser que de manhã eu estava dando uma crise aqui, tosse, né? Tive que tomar remédio, aquela coisa, nós somos seres falhos. Né? Só que nessa cultura neoliberal que a gente vive, a gente se ilude. Não, eu sou forte. Sabe, a gente fica julgando os outros que têm problema, né? Então, comum, né? E a vida não é assim, né, gente? Você vai ter alergia, você vai ter problema de peso, você vai ter... Inclusive porque é tradição na área de saúde. É tradição. Profissional de saúde, professor. É muito difícil ver quem se cuida. Quem cuida do corpo, quem faz dieta direitinho, quem faz exercício físico direitinho. A área de saúde, uma das regras é essa. Você quer ser da área de saúde, não cuida do próprio corpo, né? Parece que é tá junto, né? Eu atendo muito médico, né, em consultório, atendo vários profissionais e tem que todo você ver isso, né? Educadores também, né? E você vê o pessoal se cuidar. Né? Você vai ver, você chega num departamento, dependendo da faculdade, você o intelectual tende ao sedentarismo, né? O pensador, né? Isso não é errado. É por causa da tipologia psíquica, né? Que isso é um outro encontro, uma outra questão, né? Tá? Mas vamos lá, gente, né? Eu falo que dentro dessas feridas, a gente tem, logicamente, que tomar cuidado para não julgar o outro, né? Até porque muitas das coisas que a gente vai ver e vamos observar são próximas a nós. A ferida do outro, ela ecoa em nós.
O trabalho clínico, o trabalho de psicologia, ele é um trabalho primeiro, a gente fala tanto, inclusive na própria psicologia do desenvolvimento, né? E, na verdade, até que enquanto mecanismos psíquicos, né? A própria questão da empatia, da identificação projetiva, né? A lei da afinidade, vamos falar assim, né? A gente bate, aí essa afinidade funciona para as coisas boas e para as coisas ruins. O que rege essa questão? Por exemplo, a gente vê muito isso, vou citar um exemplo que todo mundo aqui já viveu, ou espero que viva, né? O da paquera, né? Como é que a gente tem certeza que alguém se interessou pela gente ou não? A questão da amizade, né? Por que a gente consegue fazer amizade com algumas pessoas, com outras não? Né? Não é que até você sinta afinidade, né? Tem essa questão desse imã universal que funciona muito bem. Na própria questão, né, das vivências coletivas que a gente vai tendo, né? Ele é muito regido por uma questão de espontaneidade, né? Não adianta. Força amizade, dá certo, gente? Nunca funcionou. Mas você gosta da pessoa, acha ela legal, pô, gente boa, quero ser amigo desse cara. Eu falo que amizade, relacionamento, os mais saborosos são os que acontecem. E nem veio por motivo direito, né? Eu tenho um amigo aí de mais de 35 anos de amizade. A história, eu vou resumir a história, porque a história é longa, né? É uma banda de progressivo das antigas, que já não era tão das antigas, que era o Oasis, que foi uma banda que estourou nos anos 80, era propaganda da Marlboro, Cal Palmer, né? Grandes músicos, né? E eles iam tocar lá em São Paulo. Não tinha ninguém para ir nesse show, eu falei, vou sozinho, comprei ingresso e fui. Sentei, tô lá, vai pegar a cerveja, tô curtindo o show, doidado, encosta um cara perto de mim, a gente começou a conversar. Meu amigo tem 35 anos, pô. As coisas na vida da gente acontecem. E é muito curioso que a psicologia, principalmente a cientologia, ela quis se especializar numa questão de, até porque isso vem do positivismo, isso vem, né, da tentativa de se controlar o universo. Isso é um derivativo do que a gente vê de eu mando na vida, nessa cultura bem ponderada que a gente tem hoje, que para mim é catastrófica. A gente não manda na vida, nós vivemos a vida. A gente não manda na afetividade, a gente vive a afetividade. A questão é desgraça, né? Porque você joga por terra todos os coaches, todo empoderamento, toda essa cultura da cientologia, que não é de hoje que a gente vê isso, né? Porque a tentativa do ser humano é sempre eu controlo, eu mando, eu faço, eu sou dono do meu corpo, e não é. Né? O corpo vai falar para você uma certa hora. Eu não quero ter crise de alergia, dependendo do dia, dependendo do dia, do jeito que faz, dependendo de onde você senta, né? O ar que virou muda tudo, né? E é curioso que isso é bíblico, isso está lá no Sermão da Montanha, né? Você não controla nenhum fio de cabelo da sua cabeça. E a gente quer ir contra Jesus, a gente quer ir contra o universo, a gente quer ir contra qualquer coisa, né? Só que não. E nesse colapso, a gente não controla quem vai ser nosso paciente, quem que vai nos procurar, por que vai nos procurar, o que ele vai ter enquanto discurso. Pelo contrário, né? Tinha alguém que tinha levantado a mão? Tinha, Jorge. A Sandra. Oi, Sandra, quer falar alguma coisa? A Miriam também levantou a mão. Sandra, está desligado o seu som. Isso. Aí, Bom pronto. dia, professor. Bom dia a todos os colegas psicólogos, estudantes do Jung. Eu concordo com o que você está falando a respeito do curador ferido, e também concordo quando você fala dessa disponibilidade que a gente tem que ter
para receber o outro dentro da nossa própria ferida. E isso que eu acho que é o grande desafio de nós, enquanto psicólogos e terapeutas, né? E para isso, eu penso, e temos que fazer supervisão. Também. Então, eu acho que um tema bastante bom também é falar que a gente tem que estudar, né, sobre vários assuntos, vários temas, está sempre atualizado, porque é intenso o nosso tema, é alma, né? É o outro, é o alter. Então, e, sobretudo, temos um supervisor. Eu estou falando porque eu acho importante, eu sou supervisora e eu acho que as pessoas precisam compreender a própria ferida, a própria análise, né? Sim, Para entrar nesse quadro que o senhor falou, né? De como é que eu trato o outro. Tem coisas que eu não domino, tem coisas que eu estou é, é, precisando trabalhar em mim. Não sei. O que o senhor acha disso? Sandra, eu não acho, eu tenho certeza. A história da psicanálise, da evolução que desdobrou em várias outras abordagens sérias, e aqui onde eu divido uma abordagem, tá, de uma técnica, hoje tem muita técnica no mercado, né? Você faz técnica de qualquer coisa, você pode virar tetrarreading, você pode fazer constelação, você pode... Mas isso não são abordagens. Uma abordagem vai exigir de você uma formação de data. E o que é uma formação de data, né? Você vai ter que fazer um tempo de conhecimento teórico, estudar teoria. É o tripé que a gente chama, né? Vai ter que ter um tempo de análise com alguém mais experiente que você, colega não serve, né? E tem a questão da supervisão. Esse é o tripé. Na formação, por exemplo, internacional, né, que eu fiz, era 250 horas de terapia, análise, mais 150 horas de supervisão com 3 supervisores diferentes. Não pode nem ser o mesmo. Olha o diferencial, né? Fora todo o conhecimento teórico que vem junto, né? Esse é o tripé. Você quer fazer uma formação séria de psicanálise, você passa por isso. Você quer fazer uma formação séria de Gestalt, você vai passar por isso. E aqui onde você começa a ver que tem áreas da nossa profissão que não tem nem teoria direito, fazer terapia, tem gente que foge de terapia. Se você for falar de análise, o pessoal corre que acha que está falando de Satanás. Só que aqui, inclusive, onde muitos colegas, infelizmente, destroem a própria carreira. Que ele vai ser o tradicional profissional meia boca. E com um risco, não fez terapia direito, e esse é o grande problema. Se você não se entregar para a terapia, o que eu falo, eu chamo de se entregar para a terapia? É trabalhar a sua sombra, a exaustão, seus defeitos, seus preconceitos, suas dificuldades. Eu brigo muito com meu pai, vai trabalhar isso, a exaustão. E se o terapeuta esquecer, você puxa de novo o tema. Né? Trabalhando muitos sonhos, trabalhando muitos conteúdos que vêm pelo inconsciente. Para você não atuar transferencialmente contra transferencialmente de um jeito ruim, quando essas feridas ecoarem no consultório, que isso, todo mundo que está aqui está falando, isso é comum. Logicamente que dentro desse tripé analítico, a supervisão também é muito importante, porque ela vai ajudando a gente a reconhecer a teoria na prática. Ela vai ajudando a gente a sanar todas essas dificuldades. Mas, sem uma boa terapia por trás, também só a supervisão não ajuda. Tem que ter as 3 coisas. E detalhe, eu falo muito isso para os meus alunos, estou falando para vocês. É fazer terapia de verdade, de corpo e alma. Sem entrar com mecanismos de defesa. É botar, olha, meus defeitos são esses e esses. Eu preciso trabalhar isso aqui. E mandar os defeitos na mesa, botar os defeitos na roda mesmo. E trabalhar com todas as suas forças. Porque na prática profissional, se a gente não fizer isso, você vai ter muito problema com seus pacientes.
o paciente não continua num vínculo terapêutico. Você vai manusear do jeito errado transferência contra transferência. Para não falar que uma das reações mais comuns que isso é um mecanismo de defesa, que eu vejo vários colegas tendo, quando a ferida é muito próxima e ela dói em você, você vai parar de escutar a pessoa. Você vai ter dor de cabeça, vai dar sono. Tem que atender essa pessoa mesmo. Assim como eu tive uma paciente que nos procurou pedindo para ajuda, ela não queria continuar com o terapeuta que ela estava, porque 3 sessões consecutivas o cara cochilou na frente da paciente. E aquela pescadona boa, sabe? E numa delas até roncou. Às vezes ele está sem dormir direito, está com um filho pequeno em casa. Olha, justificativa tem milhares. Mas de certo ele não estava muito atento à própria terapia, né? Existe isso, a gente diz aqui, quando o tema é muito próximo a nós, que mexe com as nossas entranhas, que mexe com as nossas dores, você não quer escutar aquilo. É onde eu vejo a maior parte dos colegas, inclusive nessas horas, ele cochila, ele dorme, né? Ele começa a cantar a música do Menudo na cabeça dele, para não prestar atenção no paciente, né? Ele vai devagar, ele vai ter fuga de ideias, a atenção dele vai ficar dispersa, porque aquilo para ele também é doloroso. E é curioso na história da mística nossa, das nossas vivências, inclusive religiosas, que o pajé, a figura do pajé eleita numa aldeia, numa cultura de um povo ancestral, não é um menino sadio, que é fortinho, que é guerreiro, que vai lá, que já mata, sabe, onça no tapa. Não, é o doentinho. É o doentinho. Sabe, o doentinho da aldeia é o que vai ser convocado para ser pajé. E na sua formação, eu estudando antropologia, fiquei muito atento a isso, né? Eu gostei de conhecer isso, que mostrou o tanto que esse processo ele é arquetípico, né? Ele vai ter o período de embate dele com ele mesmo. E ele não é vocacionado pela alegria, pela força. Ele é vocacionado pela dor, pela dificuldade, pela sensibilidade, que acho que essa é a grande palavra. Sensibilidade. A psicologia não é uma profissão de razão. É aqui onde a gente mata a psicologia, né? Jorge, tem a professora Sim. Miriam, levantou a mão, e a Liliane também. Você prefere Ok, que agora eu, ou eu, deixa... só um minutinho, professor. Só deixa eu terminar essa linha de raciocínio, tá? E aí eu já passo para elas para a gente ter sequência no bate-papo, né? A psicologia é uma profissão que exige muito de nós sensibilidade. Isso tem a ver com empatia, isso tem a ver com escuta, isso tem o entrar na história do outro, o sentir a dor do outro, o ser sensitivo dentro disso. E não é a pessoa que pensa muito que tem essa capacidade. Aliás, o racionalista, ele fica longe dessa capacidade. Porque essa capacidade ela está vinculada à função intuição. Não é a função pensamento. Tanto é que onde várias pessoas que são muito pensamento, ele pode até virar psicólogo, mas ele vai ter muita dificuldade de trabalhar. Porque ele não vai navegar nessa outra esfera. O intuitivo não, o intuitivo ele vai, a coisa vem no colo dele, né? É curioso como a coisa vai se manifestando, né? Inclusive pela dor dele, é fácil ele reconhecer quem tem sofrimento, né? Menino que vai virar terapeuta aí, que eu acredito que o chamado dele é para essa área, e olha que eu já formei vários, né? Não só na psicologia, na psiquiatria, também na medicina, né? É muito curioso como o sensível, né? E que a gente, inclusive, quer patologizar o sensível, né? Que hoje, na cultura neoliberal, o sensível não tem muito espaço para ser, né? Ainda mais que esse mundo belicoso que a gente está vivendo aí. O
sensível é essa pessoa que vai ter essa vocação para ser o pajé da aldeia, da nossa aldeia, né? E não é à toa que a psicologia está tendo esse chamado hoje coletivo público. Só que não é um chamado, a gente não precisa de militantes, a gente não precisa de racionalistas, a gente precisa de profissionais de ajuda. Nós precisamos de profissionais de saúde. Eu falo que no Brasil a gente precisaria de pelo menos 300 mil terapeutas na área de saúde mental, a gente não tem nem 1.500. Temos casos gritantes hoje na sociedade, gritantes, coisas terríveis acontecendo, e não tem profissional para atender. E olha que gente formada na área tem muitos desempregados, né, formados na área. Gente totalmente fora do tempo, do espírito do tempo do que nós estamos vivendo hoje. Perdidos, né? Assim, num cenário onde nós temos uma demanda gigantesca de pessoas pedindo socorro, me ajuda. Eu estou adoecido, minha alma está adoecida, né? Deixa eu escutar os meus colegas, por gentileza. Professora Miriam, tem outra pessoa também para falar? Bom, eu só queria dar uma colocação. Quando eu atuava, né, eu percebia já algumas áreas voltadas a coach, ou mesmo outras técnicas, né, que alguns psicólogos usam, mesmo o Conselho de Psicologia não aprovando, e que acaba gerando um efeito midiático enorme, às vezes, no leigo, né, naquele paciente que não conhece muito o que são abordagens psicológicas, né. E já vi pessoas atuando nessa área que não tem nem supervisão, nem conhecimento teórico, muito menos feito, né, análise ou abordagem de tratamento psicoterapêutico para tratar as próprias feridas e se lançam nesse mercado auxiliando o outro em 10 sessões com fórmulas mágicas, sabe, assim, para alguns problemas. E enquanto eu atuava como psicólogo, isso me preocupava muito, né? Primeiro, a falta de profissionalismo ali, de conhecimento na área, sendo que o Conselho de Psicologia não pode atuar nessas pessoas, porque as pessoas não são vinculadas ao Conselho, não tem como ser fiscalizadas ali, né? Há uma atuação profissional que não é regulamentada, né, pelo aquele indivíduo, mas ele se resguarda porque ele não está ali filiado ao conselho, então não tem como fiscalizar, não tem como multar, não tem como fazer nada. E isso se multiplicou, né? O senhor que está aí na lida talvez tenha mais propriedade para falar desse assunto do que eu. Então, por exemplo, eu, além de psicologia, eu fiz curso de direito também, e o que eu percebo é que, às vezes, pessoas de outras áreas que nada tem a ver com a área da saúde atuam, né? E outra, Sim, mas o risco disso, qual que é o seu nome, por gentileza? Pessoal, eu não estou decorando o nome, Miriam, né? o que eu vejo também, assim, eu já atuei no presídio como psicóloga de presos também. Às vezes, o outro nem tem conhecimento da ferida dele, tá? Pela própria patologia que ele tem, ele nem conhece o transtorno dele, não tem nem consciência, né? E ali você está para ajudá-los e há um processo também de banalização e negação da própria atuação nossa enquanto profissional, ou seja, nós somos profissionais, estudamos, qualificamos, temos todos os suportes ali, pagamos supervisão, temos anos de psicoterapia, estamos ali para auxiliar o próximo. O nosso conselho, eu não sei se o senhor é médico ou psicólogo, mas o conselho de medicina, o conselho de psicologia, ele não consegue ter tanta força, até porque eu já trabalhei no conselho, eu sei como é que é isso. O conselho de medicina é muito mais forte que o nosso, e acaba a gente perdendo o mercado, às vezes, por esses profissionais que não têm formação adequada para isso. E eles Mas, ganham. Miriam, eu vou ser muito sincero, o problema se fosse só de mercado, eu seria a pessoa mais feliz do mundo.
O problema é que a pessoa que se lança nessa jornada, se ela não se blindar de uma forma coerente, ela vai adoecer. Ano passado, estava atendendo a irmã de um rapaz que suicidou. Isso gerou um colapso na família inteira. Ele era coach. Ele não deu conta de lidar com o fenômeno transferencial. Por mais que as pessoas falassem, olha, não vai por aí, a coisa é ruim. Eu não preciso falar que a questão do suicídio não arrebenta só a pessoa, né? A pessoa arrebenta a família inteira, né? Então, a questão é muito grave. Eu não sou contra as técnicas, acho que o sol nasceu para todos. O problema todo que nessa questão, eu falo, a supervisão, a terapia são mecanismos nossos de proteção, de autocuidado. Sou psicólogo, né? Eu vim de uma formação lá de São Paulo que isso era muito batido na tecla. Com o passar dos anos isso um pouco se perdeu. Concordo com você, isso deu uma banalizada. Né? E hoje esse mercado aí de curso que tem, né, que forma pessoas de qualquer jeito, né? Vamos fazer a terapia do abraço, legal, todo mundo abraça. Terapia do riso, terapia do beijo, essa coisa bem mercadológica, bem norte-americana, né? Que vem dessa vertente da cientologia, né? Só que ela ignora esse processo que, na verdade, não é só uma questão de formação. Para além da formação, é a nossa proteção de vida. É você ter o mínimo de carinho e cuidado com você. Até porque, inclusive, esse rapaz que suicidou, que era coach, que era um caso até famoso, né? Tá? Tinha lá não sei quantos milhões de seguidores, e a galera tinha uma projeção muito grande em cima dele. Só que ele não estava dando mais os resultados. Era uma terapêutica superficial. E quando a galera começou a perceber, ó, oi, não está dando resultado. E isso chega a uma certa hora que volta, né? Não adianta. Você tem que ter uma certa demanda por resultado. Né? Era um cara superficial, com teorias superficiais, não aprofundou em nada. E onde eu falo, não é só na área de coaching, não. Tem de colega nosso da psicologia que faz isso. Em vez de fazer a pós-graduação séria, pegar e estudar, pegar gente legal, pegar um curso bom, não, qual que é mais barato? Que eu conheci, inclusive analista, gente que fez formação internacional, obrigatoriamente era para ter 250 horas lá de análise, mas você vê que o cara não melhorou como ser humano, mesmo fazendo análise. Tivemos um caso na Associação Internacional que a gente teve que praticamente suspender a pessoa durante 2 anos. 23 processos de assédio moral. Isso só numa instituição. Não é que a pessoa está totalmente desequilibrada. Oi. E o desequilíbrio hoje, ele faz parte da rotina da nossa sociedade, né? E é para isso que a gente tem que fazer muita terapia, se cuidar, né? Eu sou meio debochado, de vez em quando eu fazia uns videozinhos até tirando onda. Pelo amor de Deus, Monark, faz terapia, sabe? Porque isso vira um caso de suicídio. Às vezes não literal, mas você vê que o cara arrebenta com a vida dele, arrebenta com a carreira dele, arrebenta com a história dele. Fala bobagem publicamente. Né? Para não falar que hoje em dia, a quantidade de colegas nossos, terapeutas, psicólogos, que entram em relacionamento abusivo e tóxico, gente, é uma coisa fora do convencional. A moça bonita, não precisa nada na vida, sabe? Tem um corpo legal, podia casar com um cara legal, produtivo, que traz ela para cima, para frente. Não. Tem que arrumar. Eu falo que todo mundo tem que ter um bipolar para chamar de seu, sabe? Desculpa a brincadeira, mas. E aí onde você fala, cadê a terapia? Cadê a supervisão? Sabe? Cadê o autocuidado? Cadê o amor próprio? Eu vi, o que eu conheci na vida de colega nosso que casou com um paciente. E não, e chega perto assim, ninguém fala, não, imagina. E o pior não é isso, não.
Em vez de casar com um paciente legal, bom, que puxa para cima, joga a vida para cima, que histórias de amor podem acontecer em qualquer canto, aí não. É o traste, é a preguiça em forma de pessoa, é a pessoa que não vira, a pessoa que não anda, é a pessoa que não ajuda. Isso é muito grave, gente. Não só é muito grave, como infelizmente tem sido comum. Porque a pessoa está vulnerável, não está com a afetividade bem resolvida, está cheia de questões que ela está precisando se trabalhar. E quando trabalha, às vezes, não vai a fundo para de verdade trabalhar isso. E isso é muito sério. Isso é muito importante, entende? Não precisa disso, né? Eu acho que na vida, gente, nós podemos ter qualquer ideologia, qualquer crença, qualquer valor. Você pode fazer o que você quiser. Mas se cuida. Se cuida, se ama. O mito do curador ferido, que eu conversava muito com o Céu Meir, ele resvala na questão da construção da nossa própria afetividade, do nosso carinho, da nossa observação, do nosso cuidado, do nosso zelo, das manifestações que a gente vai desdobrar disso, inclusive no âmbito profissional. Repito, o eixo disso vai bater em frente, em cheio, com o manuseio de transferência e contra-transferência. E se não souber fazer isso, vai dar ruim, vai dar problema. Tá? Vai misturar certas coisas que não são legais, né? Tá? Tinha uma outra colega querendo falar, deixa eu escutar ela, responder mais algumas questões. Na sequência aqui está a Liliane, a Sandra e a Nívia. Tá, a Liliane, a Sandra e depois a Nívia. Vamos com a Liliane, né? Questão da contribuição com relação ao tripé, né? O tripé da formação, né? Então, eu lembro que desde a época da faculdade eu ficava aquele questionamento assim, quando é que a gente vai estar pronto e preparado? Mesmo com toda a caminhada de bom estudo. Oi? Nunca. Não, Pronto. Aí Pronto. hoje, eu formei em 86, e hoje as pessoas costumam perguntar, e aí, como é que tá? Eu falei, olha, não mudou, eu continuo estudando, eu continuo fazendo eu continuo fazendo supervisão num processo permanente contínuo. E se a gente der uma geladinha, a gente dança e não proporciona o processo de ajuda, de estar acompanhando alguém no seu processo. A gente tem que ter passado pelo nosso, independente, cada um com a sua história, cada um com a sua singularidade, né? E assim, e não só o estudo dentro do conhecimento científico, poesia, literatura, música, trabalha nas mas todas que conectam a questão de afetividade. É desafiador a escolha profissional nossa, né? É desafiador. Sim. E o gostoso, que eu falo, que é pronto. Essa palavra que a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Nunca. Não existe ninguém pronto. Isso aí é bobagem. De novo, discurso neoliberal numa área humana. Não tem nada acabado, não tem nada fechado. Nós somos... Eu vou comparar a gente, eu sou músico nas horas de folga, eu vou comparar com um instrumento musical. Não é porque você tem um violão que você não tem que regularmente afinar o bichinho, não. Todo dia tem que tocar também. Exato, e lapidar isso, né? Sabe, essa é a prática. E eu falo que, fazendo essa metáfora, essa analogia, a nossa análise e a nossa supervisão, fora o conhecimento teórico, são que nos afinam. Senão a harmonia não vai sair legal, entendeu? A harmonia não vai sair legal. Em especial, quando chegar alguém nos procurando com uma ferida muito próxima. Aí vai dar ruim. O mergulho vai ter que ser. E olha, e Deus é tão gentil conosco, eu brinco que ele é sádico, mas ele também é gentil. Super compassivo. Porque ele vira pra gente, também falou ao garoto, seu Jorge, você esquecesse aqui para trás que você precisava trabalhar. E já que você não quer ver isso em você, que tal ver isso na pessoa que você vai ter que atender? Baixa a tua bola que você vai ter que encarar.
Exatamente. Baixa tua bola no sentido da humildade, né? E ele é gentil, ele é tão gentil conosco que não só ele baixa a nossa bola, tá? Como ele fala, você não quer ver? Não, então vou mandar 30 pessoas com o mesmo problema para você ter que ver isso de um jeito ou do outro. Até que a gente se permita realmente cortar na própria carne, né? Tomando Exato. todos os cuidados, o ritmo, o tempo, porque só para partilhar, a minha formação é gestalt terapeuta, né? Mas eu estou aqui no grupo por conta de ser muito, muito, muito fã do Jung, né? E eu estou simplesmente amando, porque esse grupo possibilita tudo que eu estava buscando e acreditando, que é a Bom aceitação. demais. Independente da abordagem, se ela for séria, ela vai exigir isso. Por isso que eu sou muito resistente com certas técnicas terapêuticas que aparecem no mercado, que tira o tripé de formação. Eu não sou contra a técnica, acho que qualquer técnica pode ajudar muito qualquer pessoa. Mas ela por si só não vai funcionar. Não vai funcionar, tá? Porque vai gerar uma lacuna de formação muito complicada pro cotidiano de quem está no consultório. E hoje as pessoas me perguntam, né, os filhos que estão entrando, as filhas, né, fazendo psicologia, o que você tem, o que você sugere, que recomenda? Para mim fica assim, a primeira coisa, procura um bom profissional que vai fazer o seu processo. Exato, vai Além fazer. de todo o estudo para o resto Eu da estou vida. na área, tem 30 anos, fiz terapia com o Dr. Leão Bonaventura durante quase 15 anos. Nunca parei, não vou parar. Enquanto eu tiver com o consultório aberto, não vou parar. E eu também nunca parei. E vou falar uma coisa, e tem muita gente que olha pra gente e ainda questiona, mas ele ajuda tanta gente, por que ele faz terapia? Senhoras, muito simples. Eu atendo num dia 3 suicidas em potencial, 2 bipolares, um esquizofrênico, pessoas com crise de relacionamento, invariavelmente, né, seja afetivo, seja profissional. Chega no final do dia, você tá um bagaço, você fala, preciso ir, né? Aí você liga a televisão, vê a guerra, né? Você fala, ai meu Deus, né? Presidente em surto, né? Essas coisas que a gente vê. Aí você fala, cara, como é que você reabastece? Como é que você reenergiza? A área de saúde não é brincadeira, né? Não dá pra gente ficar brincando. Não é um problema de ideologia, é um fato. O profissional de saúde, ele invariavelmente, seja ele médico, psicólogo, né? Ele no final do dia, ele vai estar cansado. E a gente tem que ter um momento de reflexão nosso, né? De você olhar para você, de você rever suas coisas. Até porque a gente vai ter problema de relacionamento, você vai ter problema com o filho, você tem PTU, os vereadores aloprados resolveram simplesmente dobrar o valor dos impostos, né? Não tem nada para fazer no meio da pandemia, vamos dobrar o valor do imposto, né? Tá? E lidar com essa vida chata é muito complicado. E aí é onde eu bato na tecla também. O profissional de saúde, ele não pode ser muito defendido, muito fechado. Nós temos que, mais do que nunca, ser arautos para celebrar a vida. E eu falo para todos os meus alunos, vai para o boteco, enche a cara, beija na boca, diverte com responsabilidade. Tá? Viva a vida. Não seja apenas espectador da vida do outro. Viva a vida. E aí você... Aqui no nosso instituto, só para vocês terem uma ideia, né? A gente faz isso. Não fizemos na época da pandemia, agora estamos retomando aos poucos, né? A gente tem a campanha Pela Vida, primeiro domingo de cada mês, à exceção do mês de abril, que vai ser no segundo. A gente faz um festival de música, aí vai a equipe inteira. Agora dia 6 de março vai ter, inclusive roda de samba, o professor Júlio Lemos puxando roda de samba, aproveitar para... Todos estão convidados, mas é o seguinte, qual que é a regra? Você não vai para ficar sentado na mesa fazendo cara feia para os outros, não. Tu levanta e dança. Viva a vida, viva a vida, celebre a vida. Sabe por quê? Hoje, infelizmente, na nossa profissão, eu falo isso da psicologia, eu posso falar, a quantidade de colegas que teorizam a vida, mas não vivem a vida é gigantesca. Muito na defensiva, muito no racionalismo, muito no... o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Protegido, né? Usando muita armadura, né? Sim. Dentro do lado de cada saúde. Deixa a armadura.
Vai ter a hora que você vai precisar colocar armadura. Para se prosseguir, eu acredito. Ah, mas tem a hora certa, né? Deixa eu escutar outros colegas. Então vivam a vida. Vai A para a vida, não professora, foge da vida, né? a professora Sandra e depois a Nívia. Professora Sandra. Professora Sandra, só um minutinho, só uma questão de ordem aqui. Eu estou olhando aqui no chat e as pessoas, eu não sei se as pessoas colocaram nome para certificado. Quem quiser certificado desse evento, eu olhei aqui no chat e não estou encontrando. Eu preciso do nome, e-mail e o documento RG, que é uma formalidade que entra no certificado. Cláudio, Oi? pode ficar tranquilo que eu estou copiando tudo. Eu acho que na certificação não precisa Não. do RG, não. Eu já estou copiando aqui, pode ficar tranquilo. Tá bom, tá ótimo. Então, Sandra. Sandra, eu acho que isso me... Ah, sim, você ligou agora. A gente não precisa colocar RG, tá? Vai, Sandra. A professora Sandra tá nos ouvindo, professora? Sim, ela está com o microfone Não, ela não está desligado. ouvindo. Pode ir para o próximo. Não está não, Pedro. Não, né? Aí aparece o sinal aqui. Ela tá, Nívia, deve então. ter dado Nívia. uma saidinha. Nívia. Depois a gente retorna, Sandra. Nívia. Jorge, quando você vai falando, eu vou muito pro mito de Kiron, mas também eu penso muito naquela divindade africana, Obula, como é que é? Esse. Obulalu, que tem uma história do curador ferido muito bonita, que a partir da própria busca, indo atrás do conhecimento do mundo, ele vai adquirindo conhecimento e a partir daí, assim, curar o outro se estabelece. E a sensação que me passa é que para ser curador precisa ser ferido, porque conhecendo essas feridas é que a gente suporta, a partir da dor do outro, suportar a própria dor. Sim, e na verdade, eu ainda coloco. Tá? Estão me ouvindo, gente? Sim. E não existe opcionalidade. Quero ser ferido, não quero ser ferido. Aliás, a vida não é opcional, né, gente? Ela acontece. Né? Então, se você não se ligar nisso, você não faz a dinâmica fluir. Né? A gente não controla a vida, a gente não controla as intempéries, né? A gente não controla as dificuldades orgânicas que a gente vai vivendo. Eu brinquei com vocês, hoje acordei com crise de rinite, né? Tosse, né? Aquela coisa toda. Tive que tomar remédio, né? Aí reza pra tosse passar antes do evento, né? Coisa, né? Era a vida. Né? Não adianta a gente fingir, não tem, tá tudo legal, sabe? Eu questiono muito essa cultura narcísica que a gente vive, onde as pessoas perderam o direito de ser da humanidade, né? De olhar a fragilidade, de olhar com respeito isso, né? De olhar essa coisa toda que a gente tem na nossa essência, né? Porque isso não adianta querer fugir disso. Vou ter ferido, não vou ter ferido. Isso não é opcional. Aliás, quem preconiza que isso é opcional é alguém que está delirando e muito. Tá? É alguém que está delirando e delirando muito, porque a gente não escolhe. Tá? A vida vem e se impõe. Sabe, isso vale para as nossas vivências sociais, afetivas, sexuais, né? As coisas vão acontecendo, né? Agora a gente tem que ter consciência e, logicamente, tem que trabalhar com prevenção, com saúde, com cuidado, né? E é muito legal a história do Obaloaiê, porque, de novo, a questão do curador ferido ela é arquetípica, né? Foi outra coisa que eu conversei muito com o professor Seamir, né? Tanto é que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele. A gente pode considerar isso um momento arquetípico? Ele, sim, pode. É pouco estudado, era pouco publicado, né? Em inglês você chama de keep pod,
Eu gosto muito de um termo da antropologia, que é o boi de piranha. A antropologia estuda muito sacrifício. E o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Tá? Os temas vão se costurando, porque o sacrificado é o terapeuta, inclusive da coletividade. Tá? Onde, para amanhã, o desespero coletivo, ele tem que ser um linchado do mês para poder apaziguar a ira da coletividade. E o que é uma função terapêutica também, né? Que não é muito legal, tô fora, não quero ser boi de piranha, né? Ah, tem outra gíria da antropologia que eu gosto muito, que é aquela história do rei está nu, né? Ele não percebe que ele está nu, mas ele está nu, está todo mundo vendo que ele está nu. As máscaras caíram, a sombra não está funcionando, desculpa, a persona não está funcionando legal. E de repente a gente está vendo a coisa como ela é, né? O que é a demanda do próprio processo de evolução da terapia. A certa altura da vida não adianta você se escorar em título no que for, não, a tua vida vai chamar, falar, olha, presta atenção. É por isso que eu brinco muito, o que tem para hoje, o que a gente precisa resolver para hoje, né? Acredito em nada muito a longo prazo, né? Médio prazo, né? Só que a gente tem que ter estrutura para poder lidar com isso tudo. E quanto mais você se conhece, mais fácil fica manusear as tuas feridas e a ferida de quem está perto. Tá? Tem mais gente querendo perguntar. Que horas são, por gentileza, pessoal? Só para mim ir organizando aqui meu tempo de fala. Jorge, agora faltam 13 minutos. Escrito aqui está a professora, tá a Sandra, né? Estão entrando 2 colegas que eu peço para colocar o nome completo e o e-mail, Davi e Gabriel, para a gente poder fazer a certificação. Jorge, eu acho então que na fala da professora Sandra, ou da Sandra, você já pode caminhar para o fim, né? Ok, tranquilo. Tá? Sandra, tá aí? Sim, estou aqui sim. Então, vamos lá. Você quer que eu fale alguma coisa a respeito de tudo isso? Sim, a sua mãozinha estava levantada, não? Foi por engano? Mas eu já falei aquela hora, por isso. Então tá. E ela ficou, eu estava ouvindo as pessoas participarem todas, mas. Passamos Não, já então falei. para o áudio, né? Um prazer enorme, viu, Jorge? Eu ainda não tinha participado com você de nenhum encontro, achei. Sempre que puder, estarei presente, gosto muito. Vou até abrir aqui, pronto. Maravilha. Gosto muito de participar, gosto muito desses estudos que a gente pode fazer, né, no coletivo. Eu acho que é fundamental essa troca, né, e que as pessoas possam estar passando por esse momento que a gente está passando, que é tão delicado, né, tão sensível a cada um de nós, e que não sei quando é que vai acabar. Por isso que a gente tem que estar junto, fazendo essa força, como o Jung disse, desse inconsciente coletivo. Sim. Ótimo, Sandro. Muito bom. Obrigado, viu? Cláudio. Professor, eu, antes de fazer a pergunta, eu queria dizer o seguinte, da felicidade que foi a sua escolha, que foi uma escolha sua do tema, e da nossa felicidade de receber contribuições de uma pessoa que tem uma experiência tão longa, um estudo profundo, e que a gente percebe claramente pelo tipo de colocação que se entregou à terapia. Caso fosse possível estabelecer uma única condição básica do terapeuta, seria essa: se entregar à terapia para poder trabalhar a própria dor, porque eu só consigo facilitar para o outro aquele trabalho que eu faço comigo. Ainda que não seja exatamente a mesma natureza de dor, a mesma questão específica, o trânsito me habilitou a facilitar o trânsito do outro, o trânsito na dor. Então, foi assim uma experiência fantástica, e felizmente a gente ainda vai continuar ouvindo você por alguns minutos, e eu espero que a gente repita evento dessa ordem e que você seja convidado.
devido à centralidade desse tema. Bom, feito essa introdução, eu queria dizer o seguinte, a pergunta que eu quero fazer, eu tenho que falar mais um detalhezinho. É muito comum, eu observo isso muito quando eu estou ministrando algum curso, alguma coisa, eu tenho muita convivência com grupos muito grandes de terapeutas. E grande parte deles tem um preparo intelectual muito alto, inclusive com muito conhecimento na área de psicologia analítica. E eu tenho uma curiosidade sempre de estabelecer para o grupo a seguinte questão. Quem conhece o arquétipo do curador ferido? E sempre se repete a mesma surpresa. Poucos conhecem, e aqueles que conhecem, conhecem por alto. Então eu entendo que isso seja sintomático. Eu acho que isso é o sintoma de que eu, assim como todo terapeuta, vamos ter uma resistência em lidar com a própria dor. Então essa seria a contribuição, a grande contribuição do curador ferido, que é falar assim para mim, ó, saia do extremo do poder, venha para o extremo do amor. Se eu estabelecer, algumas tradições estabelecem essas duas polaridades, né? Duas pontas. Numa ponta está o amor, na outra ponta está o poder. Depois dessa introdução eu faço a pergunta. Para eu poder fazer uma pesquisa, para eu fazer um texto em que eu possa verificar isso, você, professor, o professor Pedro, ou quem aqui tiver uma ideia, se puder me responder agora ou depois, como seria para desenvolver uma pesquisa dessa, de observar esse sintoma seria realmente uma questão de poder, um controle, essa aversão à dor, ou seja, nós cairíamos, uma das possibilidades é pensar a dicotomia sujeito-objeto. Se eu estou frio na polaridade do poder, da razão, o outro se reduz exclusivamente ao lugar de objeto. Não tem a interação transferência contra transferência, que ela necessariamente me obriga a lidar com a minha própria dor. Então, bom, é uma pergunta. Eu vou começar, vamos dissecar, porque essa não é uma pergunta, são tratados, né? Vou pedir até a questão com relação ao tempo, por gentileza, né? Na história da psicologia, um dos problemas que a gente quer isolar o objeto de estudo, e esse é um objeto de inter-relação. Então, tudo que você está falando faz parte. Tem a questão da dicotomia sujeito-objeto, sim. Tem a questão do poder, sim. Tem a questão que eu falo que é um certo analfabetismo funcional, que para mim isso entra também no mecanismo de defesa, tá? De não quero entrar em contato com isso, não vou mexer com isso. Na atualidade, a gente tem que falar também de muito racionalismo. A psicologia está muito racionalista e muito pouco sentimento, muito pouco afeto, né? Então, até que a gente vê aí a galera formando psicólogos que, sabe, eles não têm a menor capacidade de empatia. Hoje em dia, hoje faz parte dos movimentos, inclusive das abordagens. Porque eu conheço de freudiano, que nunca leu Freud, de junguiano, que nunca leu Jung. Que hoje em dia você falar, eu sou, é fácil, qualquer papel aceita qualquer coisa. Curso meia boca por aí, o que mais tem. Agora, você vai se preparar de verdade? Você vai fazer essa jornada de verdade? Você vai entrar de cabeça de verdade? Esse é o problema, entende? Porque todos esses fatores estão sobrepostos quando a gente vai discutir isso, né? O Jung, no volume 16 da prática da psicoterapia, praticamente ele fala disso começo, meio e fim. Fundamentos de psicologia analítica também, né? Ele vai querer abarcar isso. Em vários movimentos ele vai falar disso, né? No desenvolvimento da personalidade, ele vai falar que o educador tem que se conhecer, porque ele está sujeito a essas mesmas leis. Já que o Jung não está falando desenvolvimento da personalidade, foi palestra que ele fez para a turma da educação. E hoje, o que tem de colega nosso, defendido, fechado, atuando em mecanismo de defesa, que não se abre, que não tem sensibilidade, porque a palavra disso tudo, colega, é sensibilidade. Ama a tua dor,
te cuida, se ama. Tanto que essa campanha que a gente faz de prevenção em saúde mental, o nome é Pela Vida. Se ama, se cuida, sabe? Se protege. E hoje em dia, é só pega o Ion lá, um volume grosso das obras completas, bota debaixo do braço e acha que virou junguiano. E não é isso. E não é isso, né? Não é por aí. Gostar da teoria é uma coisa, agora viver a teoria é outra. Querer se trabalhar mais a fundo é uma terceira. E a gente está numa cultura de meia boca, né? A galera quer estudar, dar trabalho, não vou mexer com isso não. Na hora que fala então de se trabalhar apesar das feridas, né? Nós tivemos um caso de uma colega, doutora em psicologia, escambau A4, faz parte da clínica social no Brasil. A gente pedir para a pessoa, olha, se quiser fazer parte da equipe, se trabalha. A mulher deu uma sapituca tão grande. Não vou me trabalhar porque eu sou professor, escambau A4. Ó, se vocês vissem o surto que ela deu com os colegas de Brasília, foi aqui não, foi em Brasília. Cheia das teorias, cheia das coisas, mas ela não tinha só uma coisinha básica: amor. Nem por ela, nem pelas pessoas que ela podia estar atendendo, né? E o X não é só essa discussão, né? Poder e eros, né? É amor. Cadê o amor? E o que a gente está pedindo, né? Que a gente pede, se cuida. Você vai virar um ser humano melhor se você se cuidar. Agora, isso não é um processo aqui, né? É um processo aqui. É dedicação, é trabalho, é fácil, não é fácil. Mas também tem um negócio, eu faço terapia tem 30 anos e faço assim, feliz da vida. Sabe, não é essa coisa também difícil. Não, sabe, é de jogo de cintura, sabe, é gostoso o processo, né? Ainda mais a proporção que você vai se diferenciando por consciência. Né? Você larga de ser escravo da vida e passa aos poucos, pelo menos se a vida te empurrar, você consegue delimitar algumas coisas para as consequências não serem tão trágicas. E ainda mais numa civilização que a gente está vivendo, o auto-boicote como regra. Que eu estou vendo de colega aí arrebentando a carreira. Eu estou vendo de médico indo contra a ciência, indo contra a medicina, falando bobagens coletivamente. Não está vendo isso todo dia na religião, na política, sabe? Caso que nem Monark, né? O cara vai a público falar atrocidades, e depois fala, não, eu estava bêbado, fiz lá. Tá pegando um exemplo coletivo aqui, né? E é um caso, para mim, trágico. A gente tem que pontuar, inclusive, como suicídio, né? Não no sentido literal, mas você vê que a pessoa arrebenta com o que ela está fazendo na própria vida, né? Eu bato na tecla, a gente tem que ter amor próprio, tem que ter carinho, tem que ter cuidado, tem que se cuidar, tá? Tentar ser mais positivo. É fácil? Não é, mas é possível. Tá bom, gente? Muito obrigado, professor Pedro. Muito obrigado a todos os colegas, né? O nosso instituto está aberto para vocês. Dia 6 de março nós vamos ter um evento lá no Mercado da 74, gratuito. Quem quiser poder participar pode ir, né? Temos eventos, temos cursos, temos pós-graduações, tá? Tudo à disposição de vocês. Ô Jorge, eu vou falar em nome do grupo de estudos junguianos da Universidade Federal. A gente que agradece a sua presença aqui, foi muito rico, muito instrutivo, muito oportuno o tema, né? A Sandra tinha levantado a mão, é por engano, Sandra, mas... Não, eu não engano quando levanto a mão, não, não engano, professor. não. Mas eu já falei a minha participação. Eu dei aí minha participação, eu estudo esse livro, já fiz vários, também como o colega Cláudio, várias aulas, seminários para discussões isso. Eu tenho uma especialidade chamada Caixa de Areia, esse curso também, e introduzo já com a leitura e compreensão desse livro. Ninguém lê uma Caixa de Areia se não tiver passado por muitas delas, né? Sandra, é interessante, gente, a Sandra colocou aqui
um livro que ela escreveu sobre o Jung encaminhar pela psicologia analítica, né? Com certeza uma indicação que ela fez no momento em que a gente estava debatendo algum assunto relevante. Não, Então, é que perguntaram, professor Pedro, perguntaram a respeito de conceitos, arquétipos, inconsciente pessoal, coletivo, e eu fiz um apanhado desse estudo da obra do Jung, e olha, compilei, fiz esse Jung um caminhar pela psicologia analítica, que é justamente para abrir as portas para as pessoas começarem a entender esses conceitos tão difíceis, né? Se a gente não compreender, não discutir sobre eles e tudo. Então, acho que é um livro bem introdutório, que facilita a vida de quem quer começar a estudar. olha aí, ela colocou também a editora, né, para a gente adquirir o livro, quem tiver interesse, né, Jung, um caminhar pela psicologia analítica. A editora é o EIC, fala? WAC, é do Rio de Janeiro, WAC. é WAK, WAC. WAC. Pronto, tá aí. Jorge, a gente agradece, né? O nosso grupo mantém os encontros toda quinta-feira, né? Nós vamos fazer 4 lives esse ano, já fizemos uma com a professora Silvia Zanola, essa é a segunda. A terceira provavelmente vai ser sobre resposta a Jó, né? É ótimo, Sandra, a gente vai divulgar aqui também, né? Todos estão convidados, o nosso grupo, a participar do nosso grupo, nosso estudo está como chama a obra? A Natureza da Psique, é um projeto que caminha até a sincronicidade, depois a gente propõe outro momento, né? Então, foi muito útil, muito enriquecedor, Jorge, a sua participação aqui, né, no nosso grupo, tá? Agradeço a todos vocês, particularmente ao Jorge, viu, Jorge, que se dispôs a esse encontro, né? E você quer fazer alguma consideração final, Jorge? Não, só depois pedir para o pessoal, quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, está lá, né, tem as páginas do Instituto. Vocês ficam por dentro dos cursos, palestras, lives também que a gente faz, tá bom, gente? Sim, há pouco, Jorge, até uma pessoa mandou um WhatsApp para mim, perguntando, uma aluna lá da Federal, quem estuda psicologia da religião. Aí eu disse, mas o Instituto Olhos da Alma Sã acabou de fazer um evento sobre esse assunto, né? Foi semana, acho que passada, né? Sim, foi segunda, terça e quarta e juntamos profissionais do Brasil inteiro que pesquisam a área, né? Pois é, e aí disse, olha, temos que divulgar esses trabalhos, porque as pessoas estão aí em Goiânia e não sabendo desses trabalhos que ocorrem, inclusive online, por conta dessa pandemia, né? Mas, E Jorge, foi um trabalho que, graças a Deus, deu mais de 380 inscritos, né? O Brasil inteiro participando. e além de tudo, ainda tem a gravação, né, Jorge? Sim, tá Todas as tudo lá no nosso palestras. canal no YouTube. Todos os nossos eventos, todas as nossas lives, tá tudo gratuito lá no YouTube. Jorge, muito obrigado então, obrigado a todos. E eu vou deixar a sala aberta para os membros do grupo, a gente fazer uma avaliação e discutir alguns assuntos. Mas todo mundo tem um bom dia. Com Deus, Jorge, tchau, tchau. um abraço. Tchau. Tchau, professor. Até logo. Obrigado, Sandra. Tchau, professor Pedro. Tchau. Daniel, que prazer te ter aqui. Prazer, depois eu quero conversar com o senhor, no particular. Sim.